Meu nome é Irmão Marcelo e sejam bem-vindos ao canal Revelações. Meus amigos, eu estava aqui falando para vocês, eu apresentei aqui para vocês, sobre os acontecimentos que estão aí na internet, que o presidente dos Estados Unidos praticamente dispensou o Brasil e colocou a Argentina. Isso tem muito mais a ver com as posições literais econômicas, a qual eles vão ter vantagens, do que propriamente o Brasil, que eles não precisam do Brasil para nada. Essa é a grande verdade. Os Estados Unidos não precisam do Brasil para nada. Pensem bem, eles já vêm aqui e pegam na boa. Não vou entrar em detalhes, não vou ser leviano, mas todo mundo sabe disso, vamos parar de botar máscara e pano quente. E a internet é um veículo bom e ruim. Mas vamos lá. Quero falar sobre Visconde de Ouro Preto. O que aconteceu com o Visconde de Ouro Preto na Revolução, que aconteceu no 14 de novembro de 1879, mas a data específica ficou para 15 de novembro de 1879. Então, o número de 14 ou 15 não faz tanta diferença, mas tudo aconteceu no dia 14. Quando Marechal Deodoro mandou lá o seu agrupamento, e prendeu o Visconde, destruiu ele, e aí, desenrolar da história, há 3 segmentos muito complexo, assunto muito grande, e o que eu não gosto de falar, e aí tem que ser uma pessoa que seja um historiador, que saiba falar somente sobre o assunto do Brasil. Meu negócio é falar sobre história geral. Vamos lá. Por que Marechal Deodoro tomou esta providência? Ele recebeu ordem de Lisboa. Mas a ordem de Lisboa que foi recebida de Londres há um mês atrás, quando a mesa dos 13 reunidos, aquela mesa que você vê aquelas espadas sendo colocadas, aquilo ali realmente é mais ou menos aquilo ali. Não é bem a história do filme de Hollywood, que coloca o homem defendendo a coroa, Robin Hood, aquele negócio todo, aquela história. Nada daquela história tão irreal como também tão real como Hollywood apresenta. A mesma história de Leônidas 300, que nunca existiu. A mesma história dos faroeste americanos, que morre um montão de mocinho, e bandido, que nunca aconteceu. Cidades que nunca houve aquele tipo de crime. Vamos entender a dinâmica do mundo. Como é que o mundo funciona? O mundo que nós hoje vivemos. O mundo que outrora, os anos 20, vamos aí entender a cadeia dessas situações. Vamos falar sobre a dinâmica econômica. E é isso que eu quero falar. Não quero falar sobre economia, porque eu não sou economista. Estou falando de dinâmica econômica. Como funciona? Como a Inglaterra precisava continuar manipulando o Brasil, mas havia um geocrescimento. Veja bem, a China continuava sob o aspecto feudal. O Japão se industrializou e já não precisava mais da Inglaterra. Já tinha capacidade militar e naval, tanto é que ela conseguiu ganhar grandes territórios. Só que na hora de atacar Pearl Harbor, em vez de eles decidirem ficar em Pearl Harbor, recuaram. Não entendi nada, foi até bom, mas se eles tivessem continuado, tinham tomado Pearl Harbor, tomava todas aquelas posições ali de petróleo, e aí, meu amigo, eles iam expandir o seu império. Ganhar eu não sei, mas eles iam chegar às Ilhas Caimãs com certeza. Mas vamos lá. Vamos entender o contexto da história. Como ele recebeu a ordem de Lisboa, ele foi lá e prendeu um homenzinho, coitado dele, o tal do Visconde foi preso, paz destruído e entrou. Por quê? Vamos pensar que a ideia daquele homem era contrária à ideia que foi colocada a República. Ele não queria a República. As ideias dele talvez fossem conflitantes. Então, quando há um conflito é preciso ser eliminado. Foi assim que aconteceu com Vargas. No final do governo Vargas, quando Vargas voltou em 54, não era a mesma coisa.
O presidente da época era o Truman, né? Recebeu, ele ordenou praticamente, né? Juntamente com a CIA, né? O recente Pentágono, e havia aquela crise do comunismo, né? Os comunistas, a União Soviética, e havia aquela tensão e a preocupação já na época da influência da União Soviética na América Latina. Então, Getúlio Vargas, eles não confiavam, porque Getúlio Vargas tinha feito um acordo com os nazistas e que tinham até muita residência aqui no Brasil. Né? Tiveram no Forte Copacabana os nazistas, né? Muitas... Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se Hitler iniciasse a invasão na Polônia a partir de 1940, e ele deixasse a guerra para acontecer lá para 1945, ele tinha dominado o mundo, tá? E o Brasil tinha se desenvolvido, mas talvez fosse também dominado porque Hitler não era confiável. Mas como havia uma aliança, provavelmente ele não teria ainda a ideia de invadir o Brasil, mas o Brasil seria uma potência. Por quê? Primeiro, o modelo econômico colocado, o único que pode funcionar no Brasil é o estatal. Por que essa bagunça toda está acontecendo no Brasil? É simples de entender. Prestem bem atenção. Aonde se concentra o dinheiro mundial? Temos aí o BID, né, que é o verdadeiro FMI. Vamos falar sobre o FMI. Né? Quem empresta dinheiro a juros altíssimos. Quem paga esse juro é o governo? Não, somos nós. Vocês estão entendendo porque o Brasil não foi chamado, a Argentina foi colocada na OCDE, a OCDE dispensou o Brasil e colocou a Argentina? Aí as pessoas não conseguem entender. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Vai lá na Argentina, você vai comprar uma Honda CB 500X, aqui no Brasil você vai pagar 28 mil, 29 mil. Lá você vai pagar 12. Você está compreendendo o que eu estou querendo dizer para você? O problema do Brasil é um problema tributário, mas esse tributo está na mão de quem? Está na mão das oligarquias. Elas voltaram. Aquelas que lutaram contra Getúlio, aqueles que lutaram contra Getúlio em São Paulo e depois tiveram o aval e foram para... viajaram, foram para longe. Elite, eles não matam. Foram para longe. Seus filhos voltaram. Quando a ditadura militar acabou, antes mesmo de acabar, eu já tinha falado para vocês sobre a Engesa. A Engesa fez o tanque Osório 1, Osório 2, tá? Se eu não me engano, acho que teve até o Osório 3. Sei que teve Orutu e o Cascavel. Houve um contrato com a Arábia Saudita e mais outras 15 nações que o Brasil tinha contrato. O Osório 1 ganhou de todos os tanques da época, inclusive desses tanques que foram recentemente aí doados para o Brasil, mas vendido tecnologia. Tanque de 1950. Por aí você tem a ideia que o Osório é de 1980, né? Mas dizem que o tanque é melhor do que esse aí não dá para entender, mas vamos lá. Então o que acontece? Por que o Brasil, né, que fez mais de 15 mil descobertas científicas e nenhuma delas vai para frente? País que quer se desenvolver, temos como exemplo o Japão, que foi destruído por 2 bombas nucleares, Nagasaki e Hiroshima. Enquanto esqueci o nome do general, tanta informação, e o general que estava de frente, praticamente ele estava negociando, né, com os americanos. Mas infelizmente não houve essa negociação. Né? O idealismo japonês tinha que ser arrancado da raiz. E nada melhor do que você testar 2 bombas nucleares para ver o efeito e também acabar com aquele sentimento nacionalista chinês, perigoso. Não poderia ver, eles tinham medo do Japão, porque os cientistas japoneses, eles são rápidos. Eles poderiam desenvolver novas armas, e poderiam destruir. Então os americanos, eu digo a oligarquia americana, com medo, jogue 2 bombas atômicas lá, acaba isso e também os comunistas não vão invadir, né, o Japão. Essa é a grande verdade. Então milhares de pessoas foram mortas. O entender que as bombas não foram dirigidas para as periferias, mas um centro, para
atingir a população e fazer que a população se revolte, e aí não teve mais como. Prestem bem atenção. Depois disso, anos passados, olha o que o Japão é, olha o que o Brasil é. Olha que o Japão tem uma cultura feudal. Olha a China com a sua cultura feudal. É claro que é a maior população do mundo, salários baixos, mão de bomba barata, mas estão sobrevivendo. E aqui são mais de 13 milhões de desempregados. Vocês sabem por quê? Porque toda a estrutura econômica visada e criada para se estabelecer nos moldes brasileiros, não que eu seja contra o sistema privado, mas existe aquelas regras do mercado. Mas o que vemos é o interesse do político. Aí veio Sarney, aí veio esses políticos, começaram a vir os auxílios, e logo depois começaram a vir as privatizações. Mas todas as privatizações, elas são feitas de formas obscuras. Entra-se várias empresas terceirizadas que trabalham junto com o Estado, que cobram preços absurdos. Aí você vê a saúde desse jeito, aí você vê essa dinâmica. Aí vem um alienado fora de órbita, que anda em foguete, parece fora do planeta, imaginando que um homem sentado no cavalo venha resolver todos os problemas. Nem sentado num foguete ele vai conseguir resolver. Por quê? O Brasil continuará sendo a terceira economia. Não, um terceiro mundo. Terceira economia não, errei. Terceiro mundo. E não é culpa do PT, não é culpa do PMDB, não é culpa de nenhum partido. É algo muito maior do que vocês pensam. Agora, esses partidos, que cresceram, são um bando de gente de aproveitador que estão aí apenas para mamar na teta. Isso aí não preciso nem falar. Mas só se você for surdo e cego, continue procurando o Salvador. Você vai passar para o seu neto, do seu neto para o outro neto, tataraneto e não sei que neto, e isso nunca vai acontecer enquanto existirem nações poderosas que dominam e subjugam as outras. Outro fato. Pessoas estavam aí dizendo, quando o Bolsonaro falou que fazer negócio com a Índia era impossível disso acontecer, ele fez negócio com a Índia. O Lula criticou Fernando Henrique, mas ele fez tudo aquilo que o Fernando Henrique, a qual ele criticou, e com continuidade ao mesmo sistema do plano. Entendam uma coisa. Quando o Fernando Collor, eu aqui em casa, me lembro que eu falei, as coisas que ele estava falando, eu falei que é impossível ele fazer. Primeiro, mexer com os marachás, ele está falando de quê? Latifundiários. Mexer com as grandes montadoras, eu comecei a rir, dou minha cara a tapa. As montadoras vão lá, pressionam o Congresso, se o Congresso tentar favorecer o presidente, vamos sair do Brasil. O Brasil vai viver de quê? Aí vem um maluco e fala pra mim, maluco não, peguei pesado, fora de órbita. Vamos colocar assim, o Brasil pode fechar as portas do mundo e viver sozinho. Falei, meu amigo, que mundo que você está vivendo? E o grande exportador? E a pessoa que tem a ilha da pecuária? E a agricultura? Ele vai vender para quem os seus produtos? Meu amigo, pense. Aí vem outro doido. O Brasil vai se aliar aos Estados Unidos e vender o quê? Vender o quê para os Estados Unidos? Os Estados Unidos depende da nossa pecuária. A pecuária deles é maior do que a nossa. O gado deles pode ter ser semelhante, mas eles não precisam. O que eles precisam? De continuar tirando o nosso nióbio, o nosso ouro, totalmente, livremente, tranquilamente, mas não vou entrar em detalhes. Aí vem outro mais maluco ainda e cogita Ciro Gomes como a próxima solução. E com o novo Partido Salvador, com certeza, quando tiverem 65 mil políticos, mais 115 partidos políticos, todos eles recheados, ganhando 2 bilhões de auxílio por ano, fora os salários, e vocês esperando os seus salvadores. Então, infelizmente, a falta de conhecimento é grande. Vamos falar. Vou voltar a falar o assunto. Pensem bem.
15 de novembro de 1889, a proclamação da República. Ela foi cogitada 30 dias antes em Londres. Lisboa recebeu a ordem e Marechal Deodoro acatou. E que defiou em que Visconde de Ouro Preto caçou a pagar o peixe. Tem que ter um bode expiatório. O que aconteceu com Tiradentes? Ele perdeu seus dentes, não somente os dentes, mas como todo o corpo. Então, cria-se um mito, né, ideológico, fantasia-se um palhaço e amanhã coloca Flamengo e Grêmio para disputar e a renda vai ser grande. Porque se tira a cultura, tira TV cultura, TV ensinamento, coloca-se pornografia, prostituição e não importa-se os lados. Eu sempre falo isso, que essa demagogia política, que o Bolsonaro, que o Lula, né, que a Dilma, que comprou uma refinaria condenada, uma refinaria podre, né, comprou ela 3 vezes maior do mercado, explodiu em 2008, foi usado o dinheiro do BNDES, que seria para reconstruir estradas e rodovias e outras coisas mais, para reconstruir a refinaria, que nesta gestão desse atual governo vendeu 2 vezes menor o valor de mercado para o mesmo grupo que comprou e outros acionistas. Aí vem o cara falar de Cuba. E os Estados Unidos? Por que você não fala? Porque tu é hipócrita. Porque tu é doente. Porque você acha na sua cabeça que o americano está defendendo o lado direito e o lado esquerdo. Eles não estão se importando com isso. Quem está por trás dos governos, quem são? As grandes indústrias petroleiras, os grandes banqueiros, os grandes acionistas. O mundo sempre foi assim. O grande exemplo foi que quando acabou a Segunda Guerra Mundial, por que o Machado, que foi o economista alemão, que desenvolveu o sistema também econômico e investiu no campo de Blumenau, que matou mais de 20 milhões de judeus, Auschwitz, e não foi condenado e preso. Nunca foi condenado por isso. Enquanto Hermann Göring, comandante oficial da Força Aérea, fazia parte do partido nazista, foi fuzilado, pagou-se o peixe. Uns pagam-se no peixe, outros não. Mas enquanto o general Albert Kessel, comandante oficial nazista que esteve na Itália, que era superior de Abraham Rommel, que era comandante das forças nazistas, esse não foi preso e nem condenado. Tem que se ter o bode expiatório como Lula. Lula é um bode expiatório para o sistema. Bota-se a culpa, cria-se um crucifixo, paga-se durante o tempo, mas daqui a pouco ele sai leso e livre. Esse é o sistema. Enquanto o ladrão de galinha rouba, não tem direito à fiança e muitas vezes, muita gente que é pobre, que não é filmado, como aconteceu com aquele rapaz aí, que foi preso e se não fosse a câmera, ele ia ali cumprir uns 5 ou 6 anos sem ter cometido crime algum. Então aí vem um cara e você está defendendo o bandido? Isso é fato, meu amigo. Você não vê televisão? É como eu falo para você, eu não tenho lado. Se eu for numa Honda, se eu for numa Yamaha, para mim todas elas são iguais. Eu não olho marca, eu olho produto. Quando você vai comprar um produto, você olha a marca, me desculpe, que eu vou dizer para você, você é um imbecil. Você é um manipulado. Pense, meu amigo, olhe o produto, pesquise, procure saber sobre aquele produto. Não quero saber, moto para mim é Honda, problema é seu. Mas é melhor você parar para raciocinar. Escolha aquilo que é melhor para você. Não importa se a roupa é vermelha, a roupa é azul. Eu não ligo para a roupa azul, vermelha, verde. Para mim todas as cores são bonitas. Me fala, pinta tua moto de vermelho. Eu falei, meu amigo, se a minha moto fosse verde, preta, azul, não me interessa. O que me interessa é o conforto e é o que ela me dá. Economia, baixo custo, é isso que me importa. E com o poder aquisitivo aumentando, a pessoa diz que não, mas a pessoa sempre vai comprar um produto melhor, procurar algo melhor.
Então é assim que é. Nós fazemos aonde a nossa mão alcança, mas o brasileiro é aquele que pega R$1.000, R$500, né, e compra balinha, que compra balinha Juquinha, que compra na tenda da mãe de Ná, aí compra a garrafada que levanta homens de 90 anos, né? Coisas maravilhosas, milaborantes, toma banho em descarrego, né? Paga-se R$150, fica tudo bom. Ô meu amigo, deixa eu rezar aí que tu tá com a espinha virada, mas vai custar um dinheiro. E se lavar em sabão, é sabonete que cura, é lencinho de não sei o quê. E todo cara que diz que isso não é verdade é porque ele também andou comprando. Essa é a grande verdade. Todo cara que fala, eu não acredito nisso não, é porque ele também está comprando. Vai lá ver, ele está comprando, porque ele se faz de surdo e cego. Mas não adianta, meu. Cego é ele, surdo é ele, que gosta de ser enganado. Então, meu amigo, tem gente dizendo aí que o jogo de bicho é ilegal, mas o que mais você vê é todo mundo indo para jogo de bicho, jogando de bicho é outra coisa. Eu nunca vi ninguém ficar rico em jogo de bicho. Nunca vi. Se tem, eu nunca vi. Eu vejo na casa lotérica, mas mesmo assim, meu amigo, quem que ganha mais? Quando botam aí 30 milhões, pode ter certeza que eles já ganharam 80 milhões em cima da população. Porque o que gera dinheiro... Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Foi feito um estudo na Inglaterra. Olha só, um economista disse que o que se apura aqui de arrecadação no Brasil daria para sustentar salários em toda a Europa. Vou citar os países. França, Espanha, Suíça, Suécia, Noruega, né? Qual outra? Alemanha, Bélgica, Holanda, durante 5 anos. 1 ano arrecadado no Brasil. E você compra um carro que lá, aqui, na Itália, você, ou na Europa, em qualquer parte do país aí, né? Na Itália ou nos Estados Unidos, você compra um carro de 50 mil aqui, da Chevrolet, mas lá fora você compra ele por 12 ou 8 mil dólares. E aqui você paga 50 mil. A mesma coisa é a moto. E na Argentina, você compra uma moto muito mais barata. Só que para você trazer essa moto para cá, ela vai ficar bem mais caro do que você pagar aqui 28 mil reais. Sabe por quê? Porque nós vivemos um sistema que nos escraviza. Por isso que eu coloquei a evidência, né, quando o Barão de Mauá, que realizou grandes obras no Brasil, aí você tem que entender que os grandes latifundiários e fazendeiros odiavam o Barão de Mauá, que acabou na pobreza. Ajudou muitos negros, ensinou as pessoas a falar inglês, né? E por aí afora, ele ajudou muita gente, acabou na pobreza. E ninguém gostava dele porque ele abrigava negro, botava negro para ser um doutor. Foi tudo graças ao Barão de Mauá. E muita gente não fala isso, mas lembra de Ronaldinho Gaúcho, né? É o fenômeno. Olha a cultura do povo. Jair Bolsonaro, Lula. Essa é a cultura do povo. Meu Deus do céu, gente. O que falta ao brasileiro é um raciocínio lógico. Há emprego para todo mundo, mas há uma massa política aí que está sugando. Com 2 bilhões, teria emprego sobrando, investimento para tudo que é indústria, porque o pequeno empresário recebendo investimento, com certeza ele vai investir na sua empresa. Mas não há, porque os cargos tributários são grandes e a reforma tributária, que sempre foi questionada e falada durante o governo militar até agora, nunca foi mexida do jeito que tem que ser mexida. É enxugar gelo. Esse é o Brasil do terceiro mundo. E botam agora o crucifixo sobre o PT. Mas não é o PT que está envolvido. O PT está envolvido, mas ele não é o maior. Bota-se aí o PMDB, o MDB e até o PSL vindo logo depois do PT envolvido. Todos os partidos. E aí, me diz, qual é a solução? A solução é você saber e ter noção de lógica. A República, instalada por Marechal Deodoro da Fonseca em 15 de novembro de 1889, que terminou em 1930, só foi possível terminar
Porque Getúlio buscou uma aliança com a extrema-direita de Adolf Hitler. E Hermann Göring, juntamente com Romachat e outro empresário aqui que eu não me lembro, vieram para o Brasil e deram investimento para a construção da Uzi Minas, né, da indústria do aço, da indústria da aeronáutica, diversas indústrias. Me aponta qual foi o presidente que fez isso? Nenhum. Nem JK, nenhum deles fez. Então, meus amigos, meus parabéns para Getúlio Vargas. Ele não pôde agradar todo mundo, mas todo mundo tinha moradia, todo mundo tinha o direito. Inclusive aqui na Chatuba tem um lugar que é um reservatório de água que abastece até hoje, que foi feito em 1936 e foi Getúlio que inaugurou. E até hoje a obra lá não caiu, é feita de concreto. Não são essas obras que são feitas aí de reforma que caem com empresas terceirizadas, que foram privatizadas por esse Fernando Henrique, por esses manipuladores dos sistemas, que favorecem a oligarquia da burguesia, que é este verme, essa praga capitalista selvagem. Aí tem gente aí comemorando, agora a China, meu amigo, a China fechou com os Estados Unidos. Eles não estão nem aí para o Brasil. Nós estamos lascados. Estamos no meio de uma esfera. Prestem atenção. Imagine que numa fila, lá na frente, esteja Estados Unidos, China, Índia, Inglaterra, França, Alemanha, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Noruega, Suíça, Suécia, Rússia, Romênia, Paquistão, Áustria, Austrália, Polônia, Nigéria, Argentina, Uruguai, Paraguai e lá atrás o Brasil. Você acha que nessa fila, você como na fila de emprego, você daria lugar ao cara de trás para colocar na sua frente? Você faria isso? E por que você acredita que os Estados Unidos ou China, que estão em comum acordo para nos ferrar, você acha que eles estão se preocupando com a gente? Deixa de ser inocente. O Brasil vai continuar sendo o Brasil que é, pela postura política, pela postura cultural que nós vivemos. Os homens que realizaram algo para o país foram colocados no esquecimento. Tem uma música de Cazuza que diz assim, que os heróis foram mortos e que os inimigos estão no poder. Ele estava dando uma mensagem, mas estava todo mundo fumando maconha. Igual os índios botavam máscara, enchia de maconha e ficava vendo demônios, espíritos. Eu estou vendo um espírito aí. Tá todo mundo doidão e ninguém entendeu a mensagem que Cazuza passou. Ele passou uma mensagem para o povo brasileiro, para o povo brasileiro acordar, que os inimigos estão no poder. É esses que são os nossos inimigos. Acorda, povo. Acorda você que está sendo enganado pelo Valdomiro, pelo Bicho Macedo, pelo Malafaia, que prometeram que você vai ter uma vida boa. Esse mentiroso que vende vassoura por R$1.000, esse que vende água benta, esse que vende reino no céu, esse que vai falar que você vai ter um carro se você comprar uma chave por R$150. Deixa de ser trouxa. Sai dela, povo meu.